Introdução ao conceito de flow. Por ocasião de pós-graduação, eu tive a oportunidade de aula com o professor Mihaly Csikszentmihalyi, que é o introdutor, desse conceito de flow na modernidade. Então, o professor Mihaly Csikszentmihalyi é também ligado à área da psicologia positiva. E, por ocasião de aula, eu tive a oportunidade de produzir uma pequena reflexão como tese de conclusão aí da pós-graduação, onde eu pude fazer uma pequena análise sobre os conceitos de flow, mindfulness e rubrica. Nesse momento, o interessante aqui é que nós façamos uma reflexão sobre o conceito de flow. Depois, quem sabe, na outra oportunidade, poderemos abordar aí outros aspectos. Então, a ideia é de que nós possamos perceber um pouco mais do que é realmente o flow. Em videoaula ministrada para o curso de Filosofia e Autoconhecimento, uso pessoal e profissional da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, como componente curricular da disciplina Espiritualidade, Flow, Mindfulness, o professor Csikszentmihalyi aponta a evolução da ideia de fluxo. Para ele, o flow é simplesmente um estado mental, uma maneira como as pessoas vivem sob certas circunstâncias. Flow é o que fazemos ao nos sentirmos completamente vivos. É a harmonia com as pessoas e as coisas ao seu redor. Ainda segundo o professor Csikszentmihalyi, o flow acontece normalmente ao cantarmos uma música, dançar ou praticar esportes. O professor chama atenção para o fato de que o fluxo pode acontecer em qualquer outra parte da vida, mesmo que os propósitos sejam diferentes. Temos que aprender a usar o fluxo. Pode-se perceber que o flow está diretamente relacionado à atividade desenvolvida e à circunstância em que ela se realiza. Se a mesma for favorável, o estado mental do praticante pode alcançar um alto grau de harmonia com aquilo que o cerca, possibilitando uma concentração e uma dedicação plena, com um alto grau de satisfação na realização da atividade. Então, nós vamos discorrer aqui um pouco sobre essa condição de satisfação do aluno em sala de aula. O flow presente nas mais diversas atividades. O flow acontece quando as pessoas realizam atividades que gostam, quando se sentem plenamente satisfeitas e empenhadas naquilo que se propuseram realizar, atingindo um alto grau de satisfação. Além de estar mais presente no canto, na dança, na prática de esportes, ele também pode ser alcançado com a leitura de um bom livro, uma boa conversa ou outras atividades, como aquelas que nós propomos aos alunos em sala de aula. O flow acontece quando sua atenção está focada em algo, revela o professor Csikszentmihalyi, e esta concentração total no objeto é de suma importância. Por exemplo, para um jogador de xadrez, pouco importa as condições do ambiente, e sim a concentração total no jogo, sendo essa a postura daqueles que estão totalmente envolvidos com aquilo que fazem. Então, o professor Csikszentmihalyi teve aí a oportunidade de se dedicar ao xadrez, por isso ele aponta para nós essa condição necessária aí, que o jogador busca e ao mesmo tempo que ela causa nele, essa abstração total aí do ambiente. Um ciclista, depois da corrida, afirmou que quando atingem algo parecido com o estado de fluxo, nada pode parar ou se intrometer, não sentem medo de nada, tentam se esforçar o máximo possível e, para o ciclista, é algo maravilhoso, emocionante. Então esse esforço que ele faz, quando nós vemos lá numa corrida,
onde parece que as forças do ciclista estão se exaurindo por completo e mesmo assim ele teima em continuar pedalando, naquele momento, na verdade, ele sente, né, algo maravilhoso, algo emocionante toma conta da alma dele. Segundo o professor Csikszentmihalyi, deve-se buscar fazer as coisas sem se preocupar em falhar, pois, segundo ele, não estamos sempre preocupados com o que pode acontecer. Então, nem sempre nós estamos preocupados com o entorno. Às vezes, nós estamos apenas focados naquilo que nós queremos e desejamos fazer. É o que acontece geralmente com o ciclista. Um cirurgião que opera apenas se concentra no que faz, esquece sua condição e busca apenas mitigar a condição do outro. Ele perde a ciência de si mesmo e se preocupa apenas com a necessidade do outro. Um bom alpinista sempre conhece os passos necessários para atingir sua meta, de chegar ao topo da montanha. Quando as dimensões favoráveis ao flow estão presentes, a experiência, o sentimento que estamos sentindo se torna autotélico. Autotélico vem de duas palavras gregas, auto, que quer dizer eu ou em si mesmo, em si, e telos, que significa objetivo. Explica o professor e acrescenta que o que estamos fazendo se torna a única razão pelo qual fazemos. Então nós temos uma dedicação plena àquilo, de modo que não pensamos em chegar ao topo, ganhar dinheiro, receber elogios, fazemos apenas porque gostamos de fazer e queremos fazer isso bem. A música nos leva a estados de flow, mas para se produzir uma boa música, um compositor de jazz usa de uma pequena assistência para ouvir suas composições, fazer sua análise, saber se o que está produzindo é bom ou ruim, para depois voltar a compor. O feedback, no caso do músico, é muito importante para posicionar o próximo passo do seu trabalho e alcançar seu objetivo. Então, nós podemos fazer um paralelo aí com o feedback que nós temos que dar para o nosso aluno em sala de aula. É muito importante que ele tenha esse feedback para se posicionar de acordo com o conhecimento, a percepção da própria habilidade. Para atingir um objetivo, temos muitos passos a serem dados. Saber qual é o próximo passo e ter a consciência de poder atingi-lo é sempre um prazer. Para o professor, não importa o que esteja fazendo, seja sempre agradável, saiba sempre quais são suas metas. Então é preciso que nós tenhamos em mente, né, qual é o nosso objetivo. Como visto, o flow pode ser exercitado nas mais diversas profissões e atividades, de modo a alcançar um estado de prazer ao se realizar a tarefa proposta, de modo a potencializar aquela habilidade ao máximo, buscando sempre uma evolução contínua. A concentração total no objeto permite esse desempenho total da habilidade e um estado de satisfação plena com aquilo que se faz, e uma busca de novos desafios para aquela habilidade, ou promove o exercício de despertar de uma outra habilidade que possa proporcionar o mesmo estado. Então, ao realizar a tarefa proposta, com empenho, com dedicação, o aluno pode atingir um estado de flow, ou pode também, junto com o estado de flow, perceber uma outra habilidade. Então eu passo uma atividade na qual ele deve se empenhar. E ao realizar aquela atividade, por exemplo, uma atividade que exija dele que ele produza um material gráfico, um material, um cartaz ou algum tipo de produto, nem que seja digital, ao produzir aquele material, ele deve transformar aquilo num vídeo. Então, ele tem capacidade, eu sei que o aluno tem capacidade para produzir o material gráfico. E, ao fazer o vídeo, ele se revela e se percebe também capaz de produzir vídeos. Então, é sempre necessário que nós possamos dar ao aluno um feedback para que ele possa entender o posicionamento dele dentro daquela habilidade e o despertar de uma nova habilidade.
entendendo como os desafios e as habilidades no conceito de flow auxiliam a rubrica. O bom estado de flow não pode ser fruto de altas expectativas e nem de inércia. Deve-se manter um equilíbrio entre o desafio proposto e a habilidade necessária para atingir tal objetivo. O aluno necessita perceber que pode realizar a atividade proposta. De nada vale propor um desafio inatingível, pois isso levará ao estresse. A incapacidade declarada do aluno entedia e não incentiva a busca de melhoria da habilidade empenhada. Segundo o professor Csikszentmihalyi, para manter o flow, é preciso sentir que o que tem que ser feito pode ser feito se nos esforçarmos. A figura 1 aí ao lado apresenta uma descrição de como o equilíbrio deve ser. A área mais salutar para o flow é aquela do equilíbrio entre os desafios e as habilidades. Grandes desafios elevam a ansiedade e a exigência de habilidades muito altas promovem o tédio. As atividades propostas devem respeitar essa condição. Então, é preciso aí ter um controle das habilidades e do desafio para que o aluno possa caminhar pelo flow entre a ansiedade e o tédio. Observe agora a figura 2. Começamos no A. O aluno apresenta uma habilidade pequena, está começando algo que não tem muita experiência, nunca fez e, portanto, suas habilidades são poucas. Nesse ponto, qualquer atividade será agradável, pois irá ser um desafio, algo novo. Então, o aluno, quando ele começa a aprender um conteúdo, tudo para ele é um desafio novo. Mas depois, suas habilidades melhoram. Então ele vai dominando o conteúdo, aí no ponto B. E nesse ponto, afirma o professor Csikszentmihalyi, o desafio fica chato. Repetir a mesma tarefa se torna uma atividade entediante. Então quando nós passamos ao aluno a mesma coisa durante um tempo extenso, ele tende a se entediar. Para voltar ao fluxo, temos que oferecer um novo desafio. Então, nós precisamos perceber que alguns alunos já saíram daquele momento primeiro e agora precisam de um outro desafio. No entanto, nós devemos perceber que alguns alunos estarão ainda no ponto B. E isso é que é a grande tarefa do professor. E então conseguimos retornar o aluno ao flow. No entanto, se expusermos o aluno a um nível alto de desafio, que requer altas habilidades, a ansiedade dele aumentará. Então, se aquele aluno que aprendeu um pouco e que exige uma nova habilidade, se eu expor ele a uma ansiedade muito alta, o que acontecerá? Um desafio muito alto, que exige uma habilidade dele que ele não possui naquele momento, que ele não apresenta, o que acontece? Eu vou gerar nele uma ansiedade para resolver aquela tarefa proposta. Isso irá obrigá-lo a desenvolver as habilidades necessárias para resolver o desafio proposto e voltar ao flow. Então, isso é muito interessante em alguns aspectos. Tem o lado positivo e o lado negativo. Se eu ofereço ao aluno que tem potencial um novo desafio, é claro e óbvio que ele vai se empenhar na solução daquele desafio. Ele passa por um período de ansiedade, mas logo ele resolve o desafio e volta ao estado de flow. Agora, os altos desafios somente são interessantes quando percebemos que o aluno apresenta um interesse pelos estudos. Quando ocorre o contrário, devemos moderar a exigência para promover a sensação de satisfação e a busca de novos desafios. Caso contrário, promoveremos a apatia. Então, às vezes, nós temos na sala de aula um grupo de alunos que estão sempre propensos a novos desafios, têm altas habilidades, mas nós temos também um grupo de alunos que não têm as mesmas habilidades dos outros. Então, é preciso que se saiba posicionar as atividades de acordo com os grupos. Então, é interessante que às vezes nós coloquemos à disposição do grupo questões
para aquele grupo de habilidades não tão altas e questões para aquele grupo com altas habilidades. O aluno precisa saber, quem precisa saber disso é o professor, na hora de dar o feedback para o aluno. É o professor quem tem que controlar essa questão em sala de aula. Por quê? Porque assim você estará proporcionando àquele aluno cuja habilidade é um pouco mais baixa, de que ele se interesse, de que ele não caia no tédio e não vá para a apatia. Ele esteja ali querendo sempre buscar possibilidade de entrar naquele grupo que demonstra altas habilidades. Então é preciso que o professor faça essa intermediação com os próprios alunos. Na figura 3 ao lado, a partir do flow no sentido horário, temos uma visão melhor dos estados emocionais acarretados pelo flow. Podemos ver, segundo o professor Csikszentmihalyi, que a próxima área de experiência é o controle, onde seus desafios estão altos ou meio altos, mas suas habilidades estão muito altas. Assim, nos sentimos em controle, o que é uma ótima sensação, mas segundo o professor, não é um estado de flow, é apenas uma sensação de controle. Quando está no controle da situação, o aluno tem a sensação de que vai conseguir resolver a atividade proposta. Quando propomos ao aluno uma mesma atividade rotineira, ele perde a sensação do desafio e, embora ganhe em habilidade, acaba relaxando na conclusão da atividade. Então esse é aquele aluno no qual nós já demos uma sequência de atividades. Por exemplo, pedimos sempre uma redação. E ele vai pegar aquela folha lá com a má vontade, vai, já vem o professor de novo, mais uma redação, né? Todo dia redação, todo dia redação. O que acontece? Você sabe que o aluno tem capacidade de produzir uma boa redação, só que ele relaxa e começa a te entregar um material que não corresponde à habilidade dele. Então é preciso criar caminhos para que essa habilidade possa ir evoluindo, possa haver aí uma evolução dessa habilidade para um estado de flow. Ele tem que ter uma satisfação ao produzir aquilo. Então é preciso agregar a essa redação dele alguma coisa, um feedback positivo, né, um elogio ou alguma outra coisa, algum outro desafio. Pedir a ele, olha, aqui você colocou tal coisa, aqui você dar uma análise, né, mais concreta da redação para o aluno, instigar ele a tentar resolver aquele problema que ele apresentou, etc. Quando o aluno realiza a mesma tarefa, sempre sem novos desafios, suas habilidades crescem tanto naquela prática que o que antes era uma satisfação, agora promove o tédio por repetir sempre a mesma coisa. Então, nós temos que tomar cuidado em sala de aula com essa repetição de tarefas. Os alunos com altas habilidades, eles tendem ao tédio diante dessa situação e à apatia, porque eles não se sentem motivados. Por outro lado, aqueles alunos com baixa habilidade também vão chegar ao mesmo momento, de modo que de repente nós temos uma sala de aula boa, com alunos bons, e de repente a sala de aula está apática, está um tédio. Por quê? Porque às vezes nós estamos oferecendo a mesma coisa e não estamos exigindo as habilidades daqueles que as possuem e não estamos incentivando aqueles que precisam serem incentivados para que suas habilidades cresçam. Em seguida, nós temos a apatia, resultante da mesmice das propostas das atividades. O aluno não se esforça em fazer a mesma coisa de sempre e não apresenta uma boa conclusão das atividades propostas. Ele vai perdendo o interesse. Quando nos preocupamos demais em oferecer desafios maiores que as habilidades que percebemos nos alunos, favorecemos a preocupação e o aluno se desconcentra com facilidade da atividade. Depois, devido ao ciclo negativo da rotina entediante e da apatia, o aluno desenvolve a ansiedade, fruto de suas habilidades baixas diante dos desafios propostos. A excitação surge diante do incentivo e da preparação do aluno para enfrentar novos desafios. Quando ele se sente preparado e é submetido a um novo desafio, ele volta ao estado de flow, buscando desenvolver novas habilidades a partir da solução da atividade proposta.
Então, é preciso estar sempre atento a essa condição dos alunos em sala de aula. Por isso, nós temos que ter aquele olhar diferenciado para cada aluno. Essas possibilidades de compreensão do flow, expostas pelo professor Csikszentmihalyi, ajudam a entender como as habilidades interferem no alcance das competências. Uma vez que, se houver um desequilíbrio entre desafio e habilidade, o aluno deixa de alcançar a competência esperada, quebrando o percurso crescente de desenvolvimento esperado para aquele ano. Para que a rubrica tenha sucesso, é preciso perceber o estado mental do aluno e se as atividades propostas facilitam ou dificultam o estado de flow e adequá-las durante o processo de ensino. Então é preciso que o aluno ele sinta uma satisfação ao realizar a atividade proposta. Para um melhor entendimento do estado mental do aluno, devemos primeiramente considerar alguns aspectos, segundo aí a Marilena Chauí, que foram já apontados por grandes filósofos. Segundo o pensamento de Heráclito, tudo está em um constante vir a ser. Para ele, tudo se transforma. Já Parmênides afirmava que o ser é e o não ser não é. Para Parmênides, tudo está em constante repouso. Diante dessa dicotomia primeira, e para podermos vencer nossa condição de imutabilidade diante do mundo sensível, queremos perceber o movimento como sendo o motor de nossas ações, ou seja, nossas ideias, desejos, vontades, decisões, tudo aquilo que nos coloca em movimento diante da realidade, ou seja, o desafio, como afirma o professor Csikszentmihalyi, a força motriz que nos impulsiona para manifestarmos uma nova habilidade. Então, nós temos que ter essa condição de uma nova proposta, um novo objetivo sempre, algo que nos anime a continuar essa caminhada de desafios que nos é proposto. Então, se nós não tivermos algo que nos dê prazer ao realizar a tarefa, dificilmente nós iremos passar de uma habilidade para outra ou iremos perceber as nossas próprias habilidades. No pensamento aristotélico, o ser está em ato e aquilo que se encontra em ato não pode sofrer mudança. Dessa forma, Aristóteles se aproxima de Parmênides e sua ideia de que o ser é e o não ser não é, pois entende o ser em ato, entende que o ser em ato não pode sofrer nenhuma mudança. Para ele, somente existimos em ato, sendo que o ato é anterior à potência, e o ser em ato apresenta algo que já se encontrava nele em potência. Portanto, podemos pensar que o fim do ato é sempre uma potência, ou seja, tudo que existe em ato existe para um fim potencial ou uma possibilidade de realização, ou um vir a ser, como afirmava Heráclito. Então, nós percebermos aí que o aluno pode trazer em si, em ato, uma potência que se manifesta em competência ou não. Então, nós devemos perceber que uma semente somente manifesta a potência de ser árvore em um ambiente favorável. Caso contrário, se mantém conforme as condições do ambiente. Portanto, o aluno somente manifestará uma nova habilidade que esteja nele em potência, se for estimulado a usar aquela habilidade no ambiente em que vive. Então é preciso que nós façamos sempre um paralelo com o mundo real do aluno. O que ele aprende na escola, toda aquela teoria tem que ter uma aplicabilidade no mundo real dele, na sociedade, no contexto onde ele está inserido. Porque se isso não tem aplicabilidade no ambiente em que ele vive, para ele não tem assim muito sentido aprender certas coisas. Caso contrário, é bem provável que não manifeste plenamente sua habilidade. Por quê? Porque ele vai entender que aquilo não tem utilidade para ele. Consideremos também o que afirmava a teoria da alma de Platão. Então, podemos pensar, segundo a teoria, que o aluno apresenta três partes distintas da alma: parte apetitiva ou concupiscente, parte colérica ou irascível e parte racional.
Cada uma das partes possui características próprias. A primeira busca comida, bebida, sexo, prazeres, dá origem a desejos, se apoia no pensamento de que a obtenção do objeto de desejo é sempre agradável, conduz à autoafirmação diante da frustração, conduz o indivíduo à raiva e à indignação. Então, a segunda vai contra tudo aquilo que fere ou ameaça a integridade física, se irrita e enraivece, e combate os perigos que ameaçam a vida. A terceira parte se ocupa do conhecimento e da verdade, da sabedoria, e busca regular as outras duas. Diante das qualidades desses três tipos de alma, das suas características próprias, o que acontece? Quando uma das partes se sobrepõe às outras, temos a aptidão natural do indivíduo para manifestar aquela condição específica daquela parte da alma, sendo então que essa condição inata da alma não pode ser desconsiderada, uma vez que se encontra em ato no indivíduo. Essa condição inata faz parte do seu estado emocional, uma vez que constitui a tomada de decisões diante dos desejos e ações que o indivíduo pratica e que poderá conduzi-lo à apatia ou a um novo estado de flow. Então aqui eu coloco uma teoria, a partir desse pensamento de Platão, de que essa condição da alma do indivíduo também se reflete na busca das suas competências e habilidades. Às vezes o indivíduo nunca irá ter interesse por determinada competência ou por determinada habilidade, justamente porque a parte que está ali em evidência, que está sobrepondo as outras da alma dele, é uma dessas três partes que nós elencamos aí. Então, assim posto, compreendemos que o aluno, para que ele possa obter sucesso nos estudos, é necessário que não seja submetido a condições constantes de estresse, para as quais ele mesmo não tem resposta. Então, se o indivíduo não apresenta aquela característica de alma para aquela competência ou habilidade, é impossível que ele consiga desenvolver aquela competência ou habilidade que não está nele em ato. É preciso ter, então, a percepção disso, perceber o indivíduo na sua complexidade. Ele não terá resposta para essa situação, nunca terá resposta. Ou seja, sua alma não tem uma predisposição para aquela condição, para aquela competência ou aquela habilidade. É preciso auxiliar o aluno em sala de aula para que ele possa perceber sua condição inata, através das competências e habilidades que realmente possui e estão dentro dessa condição, aprimorar suas capacidades através da percepção das qualidades das ações desenvolvidas. Então, conforme o aluno vai se aprimorando e vai demonstrando capacidade em determinadas ações, nós devemos então ir percebendo o perfil daquele aluno para que nós não venhamos a submetê-lo a ações de estresse, ações que levam ele à apatia, porque ele não vai conseguir realmente desenvolver certas habilidades e competências. A autoavaliação deve caminhar no sentido de corroborar a autopercepção do aluno e de suas habilidades, que podem ser traduzidas em competências atuais ou futuras. Diante do fato de que a autoafirmação, quando não efetivada, conduz à frustração e provoca no indivíduo raiva e indignação, devemos perceber que o processo avaliativo, quando mal concluído, pode desestimular a busca do estado de flow. E sem a satisfação da tarefa cumprida, o aluno se deixa dominar pelo estresse e a apatia em sala de aula. Um dos pontos importantes é manter os alunos estimulados por novos desafios, manter acesa a chama da investigação, do interesse pelo conhecimento, valorizar o gosto pela descoberta. O material didático deve ser bem elaborado e oferecer meios para estimular as possíveis habilidades do aluno nas várias áreas do saber. Segundo o professor Csikszentmihalyi, a aplicação do flow em sala de aula para alunos que se encontram desmotivados deve observar alguns critérios. Há muitas maneiras em que o flow foi aplicado nas salas de aula, principalmente além dos EUA, França, Escandinávia, Suécia, Hungria e por aí vai.
E a pergunta em ensinar algo é sempre fazer com que os estudantes se envolvam muito no que estão fazendo. Então, seja em qualquer parte do mundo, disse o professor, o X da questão é fazer o quê? Fazer com que os estudantes se envolvam muito com o que estão fazendo. E aí tenham prazer em fazer aquilo. Que se interessem e queiram descobrir o que estão fazendo. Estudantes não estão interessados em serem mandados a fazerem coisas que não queiram, mas especificamente aprender. Então pensam, tenho que estudar para as provas, tenho que aprender essas coisas por causa das minhas notas, mas não tenho interesse nisso. Então, se esse for o caso, o aprendizado não será muito bom, será superficial e desagradável. Depois da escola, as pessoas tendem apenas a se esquecerem de tudo que aprenderam e não sabem como aplicar, a não ser pequenos pedaços. Sabem ler, escrever, fazem um pouco de tudo, mas não completamente. A questão da educação é, de fato, tentar adaptar o material que queremos ensinar para que seja um desafio que o estudante responderá, que ele tenha habilidade para responder. Então, de primeira, é algo muito simples, mas colocamos desafios para que eles possam entender e gerenciar. E enquanto crescemos em cada aula, cada ano, você pode aumentar o desafio, você pode tornar a tarefa mais complicada, como escalar uma montanha ou qualquer outra coisa. É gradualmente aumentando em desafio e temos que nos certificar que o desafio seja compreendido e reagido pela pessoa que irá exercer. Então aí está um dos grandes ensinamentos. É aplicar desafios, sim, posso usar a gamificação, posso desafiar o aluno de diversas maneiras o tempo todo, mas eu tenho alunos que serão desafiados e responderão imediatamente, e eu tenho alunos que não responderão para aquela habilidade, eles responderão sim para outra habilidade, e é isso que eu devo perceber em sala de aula. Qual é a habilidade, qual é a competência daquele aluno que não responde quando eu peço para realizar um jogo? Quando eu peço para ir para o Scratch produzir um jogo. Ele quer o quê? Ele quer fazer um desenho numa folha de papel. Ele quer então escrever um texto, ele quer escrever uma poesia, ele quer cantar uma música, ele quer conversar, ele quer dialogar. E aí está a grande habilidade, a grande competência daquele aluno. Então eu tenho que perceber isso para que eu possa ajudá-lo na condução da sua habilidade e das suas competências. Concluindo, o flow em sala de aula aponta para uma realização plena e satisfatória das habilidades inatas do aluno. Tais habilidades denotam sua competência e, portanto, necessitam serem compreendidas pelo próprio aluno. O aluno mesmo não tem compreensão das suas competências e habilidades, mesmo porque muitas delas só irão se manifestar para nós durante o percurso da existência. Então, às vezes eu trabalhei 20 anos numa empresa, 30 anos, me aposentei numa profissão e de repente eu vou fazer algo completamente diferente daquilo. Por quê? Porque aquela habilidade estava latente em mim, em ato, né? E quando eu me vi capaz de dar potência a ela, ela se aflorou e agora eu quero exercer aquela habilidade. Sendo assim, é necessário fazer com que o aluno exerça o autoconhecimento de suas competências conforme proposto no currículo, para que possa perceber quais habilidades ele realmente possui, para entender o fato de não apresentar interesse imediato em um determinado componente curricular. Então, como eu afirmava agora há pouco, às vezes o aluno não vai apresentar interesse em um determinado componente curricular. Por quê? Porque naquele momento da vida, a habilidade que ele está trabalhando, a habilidade que ele está manifestando como potência, não tem nada a ver com aquele componente curricular. Então é preciso às vezes perceber isso. Isso não significa que o aluno não tenha essa habilidade. Ele tem, mas naquele momento ele prioriza uma outra habilidade. Então, uma vez orientado para o fato de que dispõe de habilidades que ainda não conhece de forma plena e nem é capaz de utilizar nesse momento da vida, o aluno pode ser conduzido ao estudo daquele conteúdo diante da compreensão da possibilidade que ele possa manifestar uma habilidade
para aquela competência e não tenha se preparado adequadamente. Então eu costumava conversar muito com meus alunos em sala de aula sobre as minhas habilidades e competências, né? Eu sou professor, sou pintor, né? Sou desenhista gráfico, trabalhei com programação um tempo, né? Fiz diversas atividades aí. Então eu costumo dizer a eles, olha, em que períodos da minha vida eu me dediquei a essas atividades. Então é importante que o aluno tenha esse feedback, né, de uma pessoa com mais idade ou de um profissional, né, aquelas feiras de profissões, aqueles momentos que são oportunos para isso. É interessante produzir isso para o aluno, para que ele possa entender que nem sempre a capacidade ou habilidade ou competência que ele está demonstrando naquele momento será a competência, habilidade que ele vai demonstrar a vida toda. Em cada momento da vida, ele irá demonstrar uma competência e uma habilidade. Então é preciso que ele se prepare para isso e deixe fluir, né, nesse período escolar, essas competências e essas habilidades que ele tem, para que depois ele possa fazer uso delas durante a vida. Portanto, desenvolvendo aquela habilidade em sala de aula, não ocorrerá o risco de perder uma ótima oportunidade no mundo do trabalho. Às vezes eu tenho em mim, por exemplo, como eu acabei de dizer agora há pouco, eu fui gráfico, durante um período depois fui ser desenhista gráfico. E depois, né, de um tempo eu fui ser artista plástico. Mas desde os 5 anos de idade eu desenhava e pintava. Então eu fui conservando em mim aquela habilidade que depois, durante um período da minha vida, me proporcionou um trabalho profissional como artista. Então, é interessante que o aluno perceba essas histórias, receba esses feedbacks, para que ele também perceba que às vezes aquela mania que ele tem de escrever um texto, de ficar escrevendo numa folha de papel, é a possibilidade de falar dele no futuro um grande redator ou um grande escritor. Então é preciso que ele tenha a possibilidade de trabalhar essas habilidades e competências que ele traz em si mesmo. Percebendo a si mesmo, o aluno pode se tornar mais consciente desse estado de flow, ou seja, quando o aluno percebe que conseguiu cumprir satisfatoriamente um objetivo, quando damos a ele um feedback correto daquela meta antes de propor-lhe novos desafios, o aluno então consegue entender quais foram os limites dele diante daquela habilidade e se é interessante para ele romper com aqueles limites ou ele tem priorizado naquele momento uma outra habilidade. Os desafios que levam ao flow são aqueles possíveis de serem alcançados a partir do empenho e do esforço próprio e que possibilitam gerir os desafios. Então, se o aluno, se ele não tem competência, se ele não tem habilidade para aquela determinada tarefa naquele momento, ele não vai conseguir atingir o estado de flow. Então é preciso perceber se vale a pena que ele busque ampliar a sua capacidade naquela habilidade ou que ele amplie a sua habilidade numa outra capacidade que ele tem, né, numa outra competência. Então é preciso aí o olhar atento do professor para orientar o aluno, né? Às vezes o aluno quer fazer uma coisa para a qual ele não demonstra, por exemplo, ele quer desenhar, ele não tem habilidade para o desenho, mas ele tem habilidade para escrever o roteiro da história. Então o professor deve incentivar o aluno a escrever o roteiro e o outro que tem habilidade de desenho, desenha, porque assim ambos estarão aí dando vazão às suas habilidades e competências e se sentirão satisfeitos na produção de um trabalho, de uma atividade conjunta. Manter o equilíbrio proposto pelo flow se apresenta como um bom caminho para que o aluno possa se apropriar de suas competências e habilidades, fazer bom uso delas, concluindo o processo de autoconhecimento e autorreflexão propostos no documento da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A nossa reflexão chega ao fim, espero ter contribuído aí para que você tenha se apropriado um pouco mais do conceito de flow e fica aí, né, como proposta você estender os seus estudos
e buscar compreender um pouco mais sobre os pensamentos aí do professor Mihaly Csikszentmihalyi.